Programa Edzone. Fala, galera do Edzone! Primeiro programa de abril, mas não é 1º de abril. Ninguém vai contar mentira para vocês. Só vamos falar o que está acontecendo. Não importa onde esteja, não importa que hora seja onde esteja, importa que você está aqui conosco para mais um programa do Edzone. Eu, Alexandre Melini, aqui do seu lado e do meu lado. Ele é Lavate. Você queimou a largada porque nós fizemos o programa dia 2. Não, tá doidão? 2 de abril. Programa 227. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital, as lembranças de algumas pessoas, tá? E mais umas coisas a mais aí, tá? Mas numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Boa noite. É verdade, cara. Eu juro pra você que foi dia 31. Tô muito louco. Bom, aquele foi mentira. Hoje é de verdade. Ai, meu santo Cristo. Galera, tem muita coisa acontecendo. Tem uns negócios malucos que eu tô um pouco assustado. Acho que a Mati também tá. Eu estou um pouco preocupado com o que está acontecendo com o mundo. A gente pode discutir mais no final do programa, que hoje a gente vai fazer um debate em cima de infraestrutura crítica, a parte de OT, né, industrialização, automação. E essa parte de automação arremete diretamente à inteligência artificial e as pessoas estão começando a ter preguiça de pensar. Porque tudo que ocorre no dia a dia, com qualquer fornecedor, com qualquer empresa, o fornecedor fala, nós temos IA embarcada. O outro fala assim, não, mas eu preciso de uma ferramenta que tem IA. E aí as pessoas começam a falar assim, você conhece a ferramenta tal? Você conhece a ferramenta tal? Alguém já testou a ferramenta tal? Ou seja, ninguém mais quer pensar. Todo mundo só quer apertar botão. Triste isso, né? Começa a ficar uma polêmica, mas a gente vai falar mais disso no final do programa. Agora, a gente vai para outra coisa que está acontecendo, que está virando um monte de polêmica, que tem gente que está arrumando um monte de crítica, dizendo que não acontece, que não tem nada acontecendo. A frase da semana, Mati, que tem tudo a ver com essas coisas malucas. Homem na lua e bandido na rua. Não, eles estão entre nós. Estão nas ondas da internet. Mas parte da solução acho que depende de você. De você também. E de começa se atualizando, no mínimo, né? No mínimo, o mantra do atualiza. O mantra do atualiza. Essa camisa do Delta é nova? Não, essa camisa você tem que pedir pro seu irmão. Só tem lá. Só tem lá como? Na Casa Preta. Não, porque eu tenho uma camisa dessa, por isso que eu tô perguntando. Eu tenho. É porque o cara é o detentor da marca e eles fizeram uma festa no ano passado e venderam as camisas. O Alexandre? Sei lá como é que chama. Gordinho, meu careca? É o Marcelo Busnardo que comprou a camisa e me deu. Não sei. Alexandre. Não, eu tenho essa e tenho uma que é bordada, que ainda 25 anos. Só quem foi sabe o que é Delta Blues, verdadeiro bar. Exato. É isso daí. E hoje eu estou fazendo homenagem ao Yashin, o Aranha Negra. Mas não vai começar a misturar com o Raul Seixas, pelo amor de Deus, tá? Tem gente que não sabe nem o que é CCCP, né? Vai pensar que é PCC, que é outra coisa. Eu vou falar para você, o mundo da controvérsia. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos levar luz aos cantos mais escuros da internet. Fazer o quê, né? Cara, isso aqui, já de cara, a gente começa com uma notícia, cara, que a gente tem que falar, né? A gente sabe dos eventos, né? Tá para acontecer B-Sides. Eu quero gastar um pouco mais de tempo naquela discussão que a gente está falando, então eu vou dar um pouco de foco nessas notícias para depois a gente discutir outras coisas. Mas olha que coisa louca, cara. Um homem admite ter travado
milhares de Windows, né, de equipamentos com Windows, equipamentos com Windows, pedindo uma grana, cara, fazendo extorsão. Agora, cara, aí a gente começa a parar para pensar. Meio estranho, né? O que aconteceu? O cara é ex-funcionário de infraestrutura. A gente fala que o inimigo está ali dentro, né? O inimigo within, né? O inimigo interno está lá dentro, né? Tem até o nome do cara, Daniel Ryan. Ele admitiu ter travado administradores e usuários em milhares de dispositivos Windows da empresa ou usar acesso administrativo interno para alterar senha, apagar arquivo, apagar conta em massa, né? Uma parte de tentativa de extorsão que visava 254 servidores de até 3.284 estações de trabalho. Segundo a acusação que ocorreu, ele também enviou e-mails de chantagem dizendo que os backups haviam sido apagados, né, e queria 20 bitcoins, né, além de ameaçar derrubar servidores diariamente se o resgate não fosse pago. Então, assim, isso é desespero, é loucura, é falta de informação. Eu não sei nem mais como classificar isso, Amate, porque a gente está assim, vivendo um paradoxo de loucura, de coisas que vão, que voltam, de pessoas que acham que têm o poder. O cara sai da faculdade e fala que é sênior, ele fala que é especialista, não é nem sênior, o sênior perdeu a graça. Hoje você tem que falar que é especialista. Não é verdade, cara? O que está acontecendo, cara? Todo mundo foda-se os outros e aperta o botão e pula para frente de qualquer coisa. Ale, a gente tem que lembrar dos casos recentes, né, que foram divulgados, da galera postando no, sei lá, Reddit, LinkedIn e outras mídias sociais que tinham saído da empresa e que tinham apagado todos os diretórios com A, B ou com C, né? É claro que a empresa percebeu e o cara, ele postando isso daí, ele tá assumindo total culpa do que ele fez. A gente comentou várias vezes já, a pessoa ela trabalha para uma empresa, o que você fez dentro da empresa é de propriedade da empresa, porque a empresa estava te pagando para aquilo lá. E você assina um contrato. E você apagar isso daí é crime. Então, né, esquece a era do mimimi, de eles me tratavam mal, não sei o quê. Você aceitou a relação de quanto estavam te pagando. Se estão te pagando R$1 a hora e é pouco, você procura outro emprego que pague 2 ou que pague 3, né? Mas você fazer isso daí, apagar e daí falar, não, eu fui lá e apaguei porque eles mereciam. Tem um monte de gente que merece um monte de coisa e nem por isso você vai fazer esse monte de coisa. Só que agora, esse bonitão aqui se declarou culpado, é claro, e pode pegar até 15 anos de prisão. Sem a gente falar das multas, né? Aqui ele não apagou nada. Nesses casos do Brasil, imagina só, você trabalhar para o banco, fazer uma gracinha dessa, o cara te processa por lucro cessante e eles põem os advogados de milhões contra você, e você vai fazer o quê? Preso e acabou sua vida, né? E você achando engraçado porque foi herói por um dia na mídia social. Estamos na época da idiotice, Alexandre. Cara, as pessoas elas não querem conhecimento. As pessoas estão vivendo de like, como a gente falou até no programa passado, né? Que foi dia 2 de abril, tá? Não foi mais, foi dia 2 de abril. O pessoal está focando no like e uma necessidade absurda de achar que está por dentro das informações, cara. Pô, olha eu, Ale, aqui, cara, que legal. Fala aí, Ale, você tá bem? Caveira? Alexandre Cerqueira Leite. E aí, cara, o que acontece com esse povo, cara? Perderam o chão, cara. Perderam o chão total. O cara quer ganhar dinheiro da noite pro dia. Eu só vejo pessoas falando de grana.
um bando de pé rapado, achando que está bem pra caramba e quer ganhar ferrando os outros, enganando, revendendo. É uma onda sobre onda, que pirâmide que a gente conheceu lá nos anos 90 perde longe. A lógica fuzzy de fazer sacanagem, de pegar os caras, Ponzi, né, de enganar os caras, fuzzy é a base da IA, eu falei errado, é Ponzi. A metodologia Ponzi de enganar as pessoas, de dar uma luzinha no fim do túnel e depois começar a tirar de volta dele, está perdendo assim, de braçada para esses caras. Porque os caras chegam em qualquer lugar. Eu pego um produto que você diz que vende, Abate, e eu começo a fazer propaganda para vender, para ganhar um percentual, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa. E aí tem um monte de gente que tem 300 mil contas e não consegue pagar nem a energia da casa dele, porque ele acredita que ele vai ganhar. Aí bate o desespero, o que eu vou fazer? Vou no bet. Aí vou no Tigrinho. Vou jogar o Tigrinho, porque agora seus problemas estão solucionados, né? E o cara vai no Tigrinho querer resolver a vida dele. Dias depois, ou tá na rua, ou tá roubando. Cara, que é isso? A gente tá falando de um cara que ainda vai lá e confessa, cara, eu fiz isso. Então, se por ter confessado, ele vai tomar uns 15 anos. Então, daí assim, a notícia é um caso clássico do abuso de privilégio, né? O cara, ele trabalha na empresa, ele toma conta da infraestrutura, ou trabalha numa empresa de infraestrutura que toma conta de mais coisa, e é a ameaça interna que muitas vezes o pessoal não vê. O pessoal fica esperando o hacker do lado de fora, estamos com as trancas bem fechadas, quais são os isso, quais são os aquilo, e daí o cara estava interno. Cara, qual foi o mais bizarro? É assim, ó, o ataque foi planejado com busca sobre comandos para alterar senhas e limpar log do Windows. Cara, vê bem, olha lá, tá vendo? Só o Dalton, olha lá. Ele poderia estar roubando, podia estar matando, mas ele está ali atualizando as máquinas. Olha lá, uma pessoa de bem aqui. Não só a máquina, atualizando a si próprio, né? Com conhecimento, com vontade de aprender, com coisa nova. É assustador, cara. É assustador. Então, assim, cara, esse querido Daniel Heine. O Heine é quase um rhino, né? O rinoceronte dos infernos. Cara, acorda pra vida, né, cara? E o pior é que tem um monte de gente seguindo esses exemplos errados, cara. A gente fez um programa, três programas atrás, né, tem vários shorts levando vocês para o programa que a gente falou da ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi atualizado em 17 de março, dia de St. Patrick's Day. Nunca mais vou esquecer da atualização da ECA, né, que caiu bem no St. Patrick's Day, 17 de março. E eu estava revendo todos os estatutos, eu reli, Amate, e eu vi a responsabilidade da NPD sobre tudo. Cara, assim, é intangível. Vamos lá, sabe? É intangível. Não dá para fazer aquilo. Não dá para eu. É um órgão que merece respeito, eu acredito. A Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela merece respeito e precisa se dar o respeito. Ela cobre o território nacional, que não é pequeno. O Brasil teve um desenvolvimento, um crescimento de comunicação por internet, graças ao próprio RNP, para o governo. O Brasil inteiro hoje praticamente está acessando a internet, até no meio da selva, velho. Sim. Né? E aí? E você acha que a NPD vai ver o cara, um índio malandrão, que está fazendo um site, venha ver o macaco amigo, pegue no rabo do macaco amigo. Você percebe, cara, que é difícil a gente conseguir parametrizar as coisas já em termos legais. Agora, imagina quando o cara descamba para fazer as coisas erradas dentro da empresa. Meu Deus do céu! Que coisa mais sem sentido, cara. Bom, a gente só pede a vocês que sejam do lado da luz, do lado da força, que a gente fala.
Porque tá demais uma Big Brother na selva. É verdade, não. É isso aí, cara. Hoje tem, cara. Não tem aquele índio malucão que aparece direto gravando coisa, dizendo que torra dinheiro da FUNAI, não quer nem saber. Né? Eu não vi mais, mas apareceu um bom tempo aí. Apareceu o cara fazendo churrasco, caminhonete, eu quero D20. Não lembra disso, Amado? Mas então, o pior não é isso. O pior é que esse índio, ele é só um outro influencer. E teve gente que ficou falando do Bolsa FUNAI, que aí olha onde está indo o dinheiro do Bolsa FUNAI. Começa a misturar. Não, misturaram uns assuntos que não existia, porque o índio estava fazendo provocação, entendeu? Olha aqui, o iPhone que eu dei para minha noiva, porque eu tenho, aqui na minha tribo eu posso ter 3, 4 namoradas e não sei o quê, porque aqui é permitido, né? E a galera caindo nessa. Então, estamos indo pro buraco, Alexandre. Estamos indo pro poço. Tá, estão se esforçando. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Pelo menos vocês que nos acompanham aqui, tem uma luz para seguir, uma ideia certa. A gente fala o que está errado, né? Porque tem um monte de gente que passa a mão na cabeça aí, que não está fazendo nada, não está nem se colocando em relação a essas coisas malucas, né? Bom, você acha que está ruim? Então vamos piorar. Nosso querido Central Internacional do Ego, Egolândia, vulgo LinkedIn. Vulgo LinkedIn. O LinkedIn, dizem que secretamente ele estava escaneando mais de 6 mil extensões do Chrome, coletando dados. Cara, a gente acabamos de falar do problema da NPD com a ECA. E agora o LinkedIn está coletando dados. Ah, mas a ECA não tem nada a ver com o LinkedIn. Ué, você garante que todo mundo que está no LinkedIn é maior de 16 anos? Garante? Já fizeram alteração para saber a idade das pessoas? Eu duvido. Tá? Eu duvido. E mesmo que faça, vai demorar muito para se falar de alguma coisa. Então, a LinkedIn está sendo acusada, né, de usar JavaScript oculto no site para verificar mais de 6 mil extensões aplicadas dentro do Chrome, para coletar dados do dispositivo, vinculando esses sinais a perfis identificáveis de usuários do próprio LinkedIn. Ah, mas eu estou cuidando só de quem está em casa. Aonde está dizendo que isso está sendo coletado? Tem nas letrinhas pequenas? Eu não sei se tem. Né? A reportagem da Blip Computer, que foi lá que saiu essa história, diz que a técnica pode revelar quais ferramentas de terceiros ferramentas terceiras os visitantes usam, ou seja, qual que estão usando. Inclusive produtos que competem com os próprios serviços de vendas do LinkedIn. Virou uma meta. Virou um Facebook agora. Tá. Orkut. Tá indo para lá. Beleza. Né? Meu Deus do céu. E que o script também coleta informações como CPU, memória, resolução de tela, fuso horário e idioma. Meu amigo, caiu o mundo mesmo. Abriu um buraco no chão assim, ó. All hell break loose. Ale, vamos lá. Fazer mapeamento de navegador é uma prática comum pela maioria dos sites, eu acho que principalmente de e-commerce, para eles tentarem mapear unicamente as pessoas somente pelo navegador. Então, tem várias técnicas para fazer isso daí. O que o pessoal está fazendo aqui é assim, esse JavaScript, ele vê se existem algumas, sei lá, uma figura ou um outro arquivo dentro do seu navegador ali, e ele fala, isso daqui é exclusivo do extensão A, da extensão B e da extensão C. O que fica louco é que você pode usar isso daqui para falar, poxa vida, o cara ele está procurando emprego não só no LinkedIn, mas também está usando uma extensão para fazer outra coisa. Ele está tentando usar uma extensão para aplicar para várias vagas ao mesmo tempo, no menor tempo.
O cara ele pode tirar várias conclusões que ele quer disso daqui, e depende de como isso for compartilhado, é aquilo lá. Você da empresa A tem a extensão B instalada. Eu acho que tem um pedaço de invasão de privacidade aqui. Tem um belo de um pedaço de invasão de privacidade, né? O que você vai fazer com o dado não me interessa, mas que tem um pedaço de invasão de privacidade, tem um pedaço de invasão de privacidade. A matéria, ela cita até repositórios do LinkedIn, que tem, do LinkedIn não, do GitHub, que tem a extensão do fingerprint que eles estão usando, como coletar as extensões. Para o pessoal que, sei lá, gostaria de ver ou gostaria de testar alguma coisa disso, tem um site que chama BrowserLeaks, tá? E daí aqui, eu estou pondo o link no chat, você clica, ele fala quais extensões estão ativas no seu navegador. Então, no meu apareceu aqui 2 de 5.000 analisadas, e eu tenho o NordVPN e o Equalizer ativado. E assim, você clica, ele abre a página na hora. Não tem aquele lance do analisando, pensando. É quase que instantâneo o negócio. É muito louco. E daí, assim, o que mais que esses caras estão fuçando, né, Ale? Porque, assim, você saber a extensão que eu estou usando, tá bom, vai, o cara está usando o NordVPN, ele está querendo bypassar os controles. Daí tem sempre a teoria da conspiração em cima, né? Só que daí por que você quer saber qual que é a resolução da minha tela? Qual é meu fuso horário? Qual é meu idioma? Né? Quanta memória tem meu computador? O que te interessa isso? Né? Cara, de novo, o que a gente acabou de falar, a gente sempre pensou, quando começou a fazer o programa, para levar informação para as pessoas que não têm acesso à verdadeira informação, né? Porque muita gente não vai falar o que a gente fala aqui. Nem é louco para falar o que a gente fala aqui. E quem nos conhece pessoalmente sabe que a gente vai falar mais merda no off, entendeu? Então, assim, a ideia é essa, só que a gente está vendo que tem um monte de situações que pareciam ser absurdas há 5 anos atrás, que agora a gente tem certeza que é mais do que absurdo. É mais do que absurdo. Né? E estão batendo palma para as coisas erradas. Tem gente tocando para surdo, batendo palma para louco, né? E vendo no mundo digital uma saída assim fenomenal para enriquecer do dia para a noite. Não importa que custo, não importa que peso, não importa o que eu estiver utilizando. Então, são quase um monte de banana, uns botmen trabalhando para o crime organizado. Né? Ou seja, fazendo coisa errada para se tornar um bot para coisa errada, ou espalhando rumores completamente absurdos, ou enchendo de acesso quem não merece ter acesso, dando dinheiro para quem não merece. Então, assim, direto ou indiretamente, se a pessoa não tem consciência do que está fazendo, ele está contribuindo para todo esse monte de coisa errada. Tá. E muito, não é pouco, e muito. Esse caso da NVIDIA não é só esse, viu? Tem mais coisa acontecendo. A NVIDIA, a gente já trouxe aqui alguns problemas seríssimos que estão rolando, e a gente precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo, que aqui tem muito mais coisa. É comum você ter, como eu vou falar, programas que são de hardware que interferem em coisas que não deveriam, porque já tem autorização no kernel, né, Amado? Então a facilidade para fazer besteira é gigante. Então a gente aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes está mais do que autorizado, inclusive pelo próprio usuário. Então tem que ficar esperto no que está usando. Por isso que as pessoas têm que entender o que estão instalando nas máquinas para não fazer besteira. E as pessoas adoram fazer besteira. Bom,
Então, o LinkedIn explorando as coisas da Google. Por outro lado, a Google deu uma virada de mesa também essa semana. E a Google está colocando uma proteção contra InfoStealer e AdWords também essa semana para acabar com essa história de furto, né? Não é roubo porque o cara não está armado, de furto de cookies, né? De autorizações, tokens, cookies, sessões que estão abertas, que podem levar informação para os outros. Então, a Google Chrome 146, né, para o Windows, passou a incluir a proteção de Device Bound Session Credentials, DBSC, para quem não conhece, que vincula a sessão do usuário ao hardware do dispositivo, usando o Trusted Platform Module, né, o TPM, para impedir o roubo e a reutilização de cookies de sessão por malwares InfoStealer. O crescimento no último mês de InfoStealer foi gigantesco no mundo todo. TPM é aquela pecinha que muita gente tentou instalar o Windows 11 e não conseguiu, que fica acoplado à sua placa-mãe. Então aí começam as histórias. A pessoa dá um jeito de burlar o TPM para poder fazer tal coisa. Ou seja, o povo joga contra a segurança, Mate. Entendeu? E agora a gente está nessa que a Google está dando um golpe no pessoal, uma reviravolta, e ofertando isso. Na semana passada a gente divulgou que eles começaram, para as contas pagas, por enquanto, a cobertura de ransomware. Então você tem um anti-ransomware, todo mundo que tem conta paga do Chrome já tem uma proteção embarcada contra ransomware. Agora eles lançaram do InfoStealer, né? E a gente acabou de falar de um problema que o próprio LinkedIn, que é uma empresa considerada seríssima, né? Estava utilizando coisas para pegar informações de adware. Olha que problema que eu estou falando. E a Google criou essa coisa aqui para garantir a segurança dos aparelhos das pessoas. A ideia é legal, mas está vendo como o mercado mostra um monte de coisa que está acontecendo e as pessoas não querem ver, Fernando? Ale, assim, é interessante porque na mesma semana aparecem notícias desse tipo, né? O que o Google está fazendo é uma outra camada, não ia conseguir impedir isso aqui que o LinkedIn está fazendo. Mas a pergunta que eu sempre faço, independente do que esteja sendo feito, qual é o objetivo? O que você queria estar fazendo com isso daí? O que você queria estar vendo? O que vai mudar no seu sistema, na sua infraestrutura, né? O LinkedIn, sim, devia, eu acho que tomar vergonha na cara e talvez voltar para ser a plataforma de recrutamento e ser um negócio decente e não essa, sei lá, quantidade de bot ou de post sem noção que começou a aparecer lá, né? Mas tudo bem. Essa é uma outra conversa para uma outra coisa. Voltando aqui ao nosso papo do Google, geralmente o comportamento do InfoStealer ele está dentro da máquina, ele sabe o diretório aonde os cookies são gravados, tem um arquivo lá dentro onde é gravado aquilo lá, e ele ia e capturava esse arquivo. Agora, esse arquivo ele vai começar a ter senha, né? E senha do próprio dispositivo. Então, é uma coisa que pro Windows já está funcionando, mas ainda não tem no Mac, porque o sistema de proteção é diferente. Mas o pessoal já está trabalhando nisso daí. Vamos ver. Eu só espero que não apareça nenhum esperto, né? Ou se aparecer, beleza, é problema deles, né? Consegui desativar, consegui bypassar. Em vez de se ajudar na solução, se ajuda só no problema, né? Cara, é assustador. A gente vê que tem gente trabalhando para o bem, a gente trouxe essas inovações do Chrome, a gente trouxe o trabalho que a Interpol fez com outras polícias locais para acabar com o abuso de pirataria de anime, de TV,
de outras marcas, que a gente já, inclusive, falou até de editor de texto. A gente trouxe aqui alguns meses atrás, aquele rolo da Malásia, lembra? Do Plain Text lá, que a gente que tinha as coisas. Então, assim, um monte de gente fazendo as coisas corretamente. E tem mais 1 milhão de gente fazendo tudo errado. Então, assim, meu Deus do céu, que caminho que esse povo está a fim de seguir? Bom, agora, outro alerta que a gente sempre falou, principalmente você, Amado, você sempre tocou nesse ponto, DNS é coisa séria. DNS é coisa muito séria. E DNS é uma coisa que as pessoas esquecem de dar a devida atenção, né? E faz besteira. Proxy reverso, o cara não sabe trabalhar, né? Parte de amplificação não sabe trabalhar. Então, vira e mexe, existem coisas que o DNS fica totalmente exposto por falta de conhecimento das pessoas. E agora, as autoridades internacionais, eles desmantelaram, acabaram com uma campanha de hijacking de DNS. O que é hijacking de DNS? Você sequestra um DNS e vai fazer um main the middle monstro ali trabalhando contra que você acha que está acessando uma página, você está acessando outra coisa. Isso é um exemplo. Pode ser feito outras coisas muito mais sérias. Muito mais sérias. E quem estava fazendo isso era um grupo chamado APT28 Fancy Bear. Aí que urso chiquezinho, né? Puxa um pelo, sai um urso, ao Fancy Bear. Que comprometia roteadores da MikroTik. MikroTik! Também da TP-Link. Da TP-Link! Qual foi a última vez que você atualizou o firmware do seu router? Pois é, E outros dispositivos Sorro para direcionar o tráfego e roubar as credenciais do Microsoft 365. Então, o que esses caras estavam fazendo? Eles faziam esse roubo de DNS e roubavam os logins do Office 365. Que quer queira, quer não, por cabeça sai uns 60, 70 dólares. Não está botando num preço internacional, 60, 70 dólares, que é um preço justo por um ano de uso. Mas tem muita gente que não dá um tostão e fica usando as coisas piratas. Não é verdade? E aí, cara, os caras desmantelaram esses negros que estavam fazendo esse tipo de problema, interceptaram logins, tokens, e olha só, os caras tiveram um alcance observado até 120 países, cara. Então, os caras são profícios em fazer coisa errada. Legal que isso aqui aconteceu. Agora, concorda comigo, Amado, que se cavar mais, sai mais minhoca dessa toca? Total. Mas assim, mais uma vez, o que eu fico feliz conseguiram interromper, as ações desses criminosos aqui. Daí, assim, o que começa a ficar triste, Alexandre, é igual a parte do explosão de caixa eletrônico, entendeu? Na primeira, na primeira e na segunda semana, todo mundo fica super preocupado, é tudo matéria. Depois, o pessoal acha que é vida normal e que acontece sempre. Então, é a história da gente falar do MikroTik, do TP-Link, e parece que ninguém ouviu e que é história normal e ninguém atualizou e fica por isso mesmo. E daí, cada vez que a gente fala disso, acho que só eu e você que fala, caraca, de novo, como é que pode? O resto do pessoal já entra por um ouvido e sai pelo outro. É isso que me deixa mais triste. Claro, fico feliz que pararam uma ação gigante aqui, mas eu fico triste da gente estar vendo o Dia da Marmota. É a mesma coisa, de novo, se repetindo. Talvez mude o nome do produto, Link TP, TIC Micro, ou qualquer outra coisa, Seguindo a ideia dos caras lá daquele site que faz código, né? Exato, mas, cara, e o negócio bizarro aqui, e tudo bem, tem a polícia trabalhando, tem os órgãos, mas nós voltamos à mesma pergunta. E o usuário? E o cara que é dono desses equipamentos? Se o cara tivesse feito atualização mínima, eu duvido que tinha acontecido um negócio desse.
espalhado em 120 países. Então, é assim, é algo que o pessoal devia começar a ver como vergonhoso, como vergonhoso. Como é que a gente deixa chegar no nível desse? Cara, eu não sei para onde vai isso, cara, mas é assustador. É muito ruim o que está acontecendo e a maneira como as coisas se repetem. Dá a impressão que ninguém está preocupado com nada, sabe? Qualquer nota. Qualquer nota. O que a gente trouxe aqui da Evante, o que a gente já falou de Microtik, o que a gente já falou de TP-Link, né, do D-Link, né, a gente já falou de Fortinet, já falamos de vários provedores que são empresas sérias. Nós não estamos massacrando a empresa. Uhum. A gente está massacrando quem tem essa notícia e não faz nada para melhorar. Não atualiza, não vai olhar que versão que está usando. Tá? É assustador, cara. É assustador. É assustador você ver meia Europa parada em funcionar um monte de coisa porque o cara não atualizou o sistema operacional do celular dele. É assustador ver um monte de gente no Brasil ser impactado porque um gênio botou uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E o cara tem uma responsabilidade por um país. Né? É assustador ver as pessoas continuarem fazendo coisas de gambiarra por causa de 30 merréis. O cara não quer pagar 30 conto para ter uma coisa real, mas ele quer pagar 10 para ter o pirata. Sério mesmo, cara? Putz, cara, eu não sei por onde a gente vai parar, velho. Sinceramente. Só piora, só piora, só piora. Aí, por outro lado, a gente começa com a gente até falou, né, que quando chega abril, final de março, abril, até metade de maio, começam a aparecer os resultados de 2025. E no meio desses resultados, o FBI já começou a soltar seus relatórios. E não é nada animador. Não é nada animador. E por que eu estou falando que não é nada animador? Os americanos perderam um recorde em relação ao ano passado, 2025. 21 bilhões. 21 bilhões de prejuízos gerados por crimes cibernéticos. Para pensar. Para pensar. Aí você fala assim, pô, o FBI está colocando isso? Sim. Aumentou 26% em relação a 2024. Tá? Então, de 2025 para cá, 21 bilhões, e isso aumentou 26% em relação a 2024, o ano anterior. Principalmente com golpes de investimento, né, fraudes do suporte técnico, vazamento de dados. E isso é uma pesquisa que o FBI faz todo ano, preocupado em dar números para você saber qual que é a situação, se está melhorando ou não. Agora, todo país deveria colocar esses relatórios abertos para todo mundo ler. Eu só vejo o FBI falar disso, cara. Não é verdade? Às vezes a gente cata aqui, um acolá do Brasil, da área comercial e tal. Mas, cara, isso aqui devia ser obrigatório para todos os países para a gente saber o que está acontecendo, cara. O IC3 recebeu mais de 1 milhão, que é o lugar onde o pessoal faz as denúncias, 1 milhão de denúncias com phishing, extorsão, fraudes de investimento, liderando o volume. Fraude é o volume. Se o Brasil, então, fraude, ele bate os Estados Unidos de braçada, com certeza. Enquanto golpes de criptomoeda responderam pela maior perda financeira, acima de 11 bilhões. Então, desses 21 bilhões, mais que a metade foi só gerado com rolo em cima de criptomoeda. E aí tem gente perguntando por que caiu o valor da criptomoeda. Aí, vamos lá. Quem é que está errado? A gente passa o ano falando de problemas e atualizações que são necessárias, de problemas que estão acontecendo, de produtos, de situações geográficas, né? Geopolíticas e geográficas também, porque isso influencia no dia a dia. Eu falei até uns 2, 3 programas até agora, está todo mundo falando do óleo do Irã, por causa da guerra do Irã, mas estão esquecendo que o Irã é o maior produtor de ureia
o maior produtor e distribuidor de enxofre do mundo. Você sabia que quase tudo que você usa tem enxofre e tem ureia? E sai do Irã. Nunca parou para pensar nisso. Os caras não têm plantação de alface, velho. Mas os caras fazem enxofre e ureia para o mundo inteiro. Não é só óleo. Então a gente precisa começar a ter mais conhecimento das coisas. E agora, cara, o FBI me solta uma bomba dessa. Semana passada falaram que eles já cortaram qualquer fornecedor de infraestrutura tecnológica que não seja produzido nos Estados Unidos. A gente até falou que vai aumentar o preço. Então, o mundo está louco, cara. Ao mesmo tempo que a gente tem uma não fronteira para todo mundo se comunicar, a gente começou a ver muita gente se isolar. Onde que nós vamos parar com isso, Abate? Ale, tá complicado. Eu acho que, assim, a primeira coisa logo no começo você falou de, o FBI mostra, os outros não, né? Eu acho que aqui no Brasil tem um monte de pai, um monte de coisa. Então, você vai falar sobre vazamento, você vai cair na mão da NPD. Você vai falar de extorsão e golpe financeiro, você vai ter Banco Central e Febraban. Para cada uma das coisas, você vai ter uma instituição que trata as informações como My Pressures e solta o relatório dizendo o que ela quer e como ela quer, quando ela quer. Quando ela quer. Exatamente. Então, a gente não tem uma coisa dessa daqui, tipo, você já comentou, olha, é a partir de março, abril, que a gente começa a ver os relatórios vindo dos Estados Unidos, porque quando fecha o mês fiscal deles, o ano fiscal, é muito claro, fecha o ano fiscal, agora vamos fazer a análise e publicar os relatórios. Nós já sabemos quando vai sair, né? E aqui no Brasil a gente não tem, eu acho que visibilidade disso daqui. Eu cheguei a ver alguns relatórios falando da Polícia Civil e de golpe e fraude, e a gente sabe que daí os números eles não são tão assertivos, porque grande parte do pessoal acaba não denunciando. Tá bom. Faz nem pior, né? O que chega na mão dos bancos? O que chega na mão da NPD? Eu acho que seria muito legal ter isso daí. Existiam canais desse tipo, existem nos Estados Unidos, ou pelo menos centrais de informação, e pode ser até que essa informação esteja aí. Alguém chegar e falar, mas eu publiquei. Pô, mas até você achar, você vai ter que dar 1 milhão de cliques para você achar isso num site, mais 1 milhão para você achar em outro, e não tem num lugar só. Isso daí seria legal para a gente fazer esse tipo de comparação de, cara, isso aqui está sendo visto aqui, isso aqui engloba esse engloba esse outro, mas, tem um ponto cego aqui, que talvez alguém não esteja vendo ou não esteja informando. Eu acho que esse tipo de coisa toda seria bem legal. Infelizmente, pensa bem, se foi esse volume aqui, 21 bilhões de prejuízo em crimes cibernéticos, em um ano. E aí? E no Brasil? Triste, né? Cara. Bom, vai ter mais, hein? A partir de agora começa a pipocar relatório. Já começou a chegar um monte. Então a gente vai começar a montar as coisinhas para vocês verem o tamanho do buraco de 2025. Tá? E, ao mesmo tempo, que é um buraco, são oportunidades de melhoria. A gente tem que sempre pensar o copo meio cheio e o meio vazio. Tá? Só que a gente se preocupa em fazer isso e tentar sempre estar o copo cheio, não meio vazio. Tem gente que parece só que é o copo vazio, porque ele quer ganhar. Então ele quer manter a coisa errada para ganhar. Antes de começar o programa hoje, na semana passada, a gente falou um problema da Hasbro, que faz jogo de tabuleiro, criador do monopólio, que é o banco imobiliário. Eles tiveram um problema de cyberataque gigantesco. O site ainda está fora do ar. E você entra no site, está falando o quê? Estamos com manutenção programada. Pensamos em melhorar nossa qualidade para você ter melhores experiências comprando nossos produtos. Porra, cara. Então, acho que o primeiro erro é isso. Você já está escondendo qual que é a verdade. O que está acontecendo de verdade. Então, essa transparência é necessária. O mundo já não é aquele que tinha só telefone fixo, né? Mudou faz tempo.
O povo tem que começar a acordar para a vida. E está mudando mais ainda. Tem criança de 1 ano e meio que sabe mexer em celular melhor do que muito adulto aí. Então, as coisas mudaram. A gente tem que começar a acontecer. Falando em mudança e falando tudo isso, uma coisa que está alertando o mundo inteiro, e aproveitaram essa guerra para falar ataques cibernéticos da Rússia. Já estava com a Rússia e com a Ucrânia. Agora aumentou por causa do Irã, né? Israel, Estados Unidos. Então, a gente tem que dar uma atenção para os problemas que começaram a falar de infraestrutura. Gente, começar a falar agora por causa da guerra. Eu e o Fernando aqui, se vocês procurarem nossas previsões do final de ano que a gente faz, de 2021 para cá, a gente só intensifica a quantidade de problemas que estão crescendo em infraestrutura crítica. Então, quando a gente fala de PLC, né, que é automação, essas coisas que você tem, aí são coisas simples. Por que um PLC é atacado? Primeiro, há pouco tempo falamos da Dinamarca, da Suécia, das comportas que abriram. Primeira coisa, por que o PLC está ligado na internet? Por que tem acesso externo? Cadê o firewall? Cadê o gateway disso? É o primeiro ponto. Você concorda comigo, Mate? Por que o povo insiste nisso? Você está com mute, tá? Só para você saber. Por que o povo insiste com isso? Aí começa a falar assim, não, mas a gente tem que entender, não sei o que. Eu falei, cara, vamos lá. Fecha a porta externa. Verifica log do que aconteceu nos últimos tempos. Começou a guerra quando? Faz 1 mês? De 1 mês para cá, o que mudou do comportamento de vocês? Aliás, você devia estar fazendo isso sempre. Se não, manualmente, você deveria ter um programa que fica verificando como é que está seus logs, quais são os pacotes que estão entrando dentro do seu ambiente. Né? Tem que ter uma verificação diária. Né? E o tráfego estranho, qualquer coisa suspeita, você está verificando? Ou você fala, pô, isso aqui é esquisito e deleta, para não mostrar para o relatório do chefe que tem alguma coisa estranha acontecendo. Que tem gente que faz isso, Matheus, a gente sabe disso. Melhor, exatamente. Porque assim se evita a próxima pergunta, Alexandre. Tudo que pode evitar. Quem não vê, alguma. Se não vê, não existe. Não é verdade? Lá não existe. E aí, cara, uma coisa muito estranha que me assusta demais. Quem trabalha com PLC, quem trabalha com ICS, sistemas de escada, você tem 4 portinhas que você tem que tomar conta. 44, 818, 2222, 102 e a 502, se eu não estou enganado. 4 portinhas, que são as mais utilizadas. Por que você tem essas portas num ambiente aberto, com internet, sem senha? O povo está pedindo para apanhar, você concorda comigo, Amate? Quando que vai ter um pingo de luz? É falta de profissional? A gente sabe que tem, mas será que é falta de orientação? Será que é falta de estudo? As empresas não investem nos caras que estão nas cadeiras, que estão com essa responsabilidade? Eu não sei dizer, cara. Sinceramente, eu não sei dizer o que acontece, cara. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, Alexandre, você está falando de um mundo muito mais antigo, de que começou um passado muito distante. Essa que é a realidade. E daí, eu acho que tem um pessoal que é reticente a um monte de coisa, tem os terraplanistas, tá? Mas por exemplo, é tipo você falar que você tem que fazer revisão de código no COBOL. O cara do COBOL, ele nunca vai aceitar você passar o código dele em cima do programa, qualquer que seja, de análise de código. Ele te dificulta, ele vai esconder os caminhos, concorda? Exato. E daí, assim, não, se eu mudar isso daí, não funciona mais, né? Nesse caso, vê bem, quando que foram implementadas as primeiras, sei lá, você sabe a data de Itaipu, por exemplo? Vamos pegar um exemplo prático. Itaipu 86? Quanto que foi Itaipu? Vou até olhar aqui. Tem que ser, 86 é novo. Quero alguma coisa não, mais. Mas Itaipu não é muito velho. Quando começou a funcionar tudo. 73.
73. Assina o tratado, criação, início da construção, 1975, e se acertou, 1984, início da operação. Eu estou muito errado. Não, parabéns, a cabecinha funcionou. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é numa época onde não tinha ataque, eu não tinha absolutamente nada, e muitos desses equipamentos, eu acho que eles continuam sendo muito parecidos, para não dizer iguais. E esses equipamentos, eles não evoluíram da mesma maneira que evoluiu a internet e a segurança. Foi o que você falou, eu nunca ouvi falar de um firewall para OT, um firewall para PLC. O cara ele teria que isolar aquela rede, fazer alguma coisa, algum tipo de isolamento de rede, mas também não é tão fácil. Então é um monte de coisa que talvez exista e não faça parte do nosso ecossistema de conhecimento ali, mas a gente está vendo que se esse negócio está exposto para a internet, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. E principalmente nessa fase do mundo que a gente está vivendo, que qualquer coisa exposta para a internet é um vetor de ataque. Então, eu acho que vai muito de autoconfiança, ou os caras têm muita vela para queimar ali, para santo muito bom, que não apresentaram para a gente ainda. Porque o cenário que a gente vem trazendo aqui é exatamente esse. Antes de começar o programa, qual foi a pergunta que você fez para mim? Vamos falar de infraestrutura crítica americana sendo atacada agora na guerra? Falei, a notícia está aí, trazemos. Entendeu? Está acontecendo. De novo, de novo, de novo. Quem que é? É o Irã? Eu não tenho como afirmar. O Alexandre também não. Né? Pode ser o vizinho, mas pode ser algum outro amigo querendo testar solução, como a gente já falou. E aí? Sério mesmo que você tem esse tipo de equipamento exposto na internet? Né? É um negócio sinistro. É sinistro. Mas sabe o que tem? Sabe o que tem, Amate? O cara não quer sair de casa, ele está de plantão e não quer sair de casa. O cara quer pegar o celular, apertar 2 botões e ver se está tudo certo. Ou mostrar para o cara, falar assim, eu cuido dessa hidrelétrica, e mostra lá o quanto está gerando de energia em cada gerador. Deve ser isso, não é possível. Tipo, o meu é maior que o seu. Sabe esse tipo de coisa? Porque não faz sentido, cara. Essa rede, sim, qualquer rede OT tem que ser segmentada. Ela tem que ser totalmente eu não digo porque você vai precisar coletar informação, mas você precisa ter controles e níveis de acesso. Aí você põe no mundo para fora, o firewall é o mesmo. Você está usando TCP/IP do mesmo jeito, o firewall é o mesmo. Só que você tem que ter um separado para ele. Você tem que ter um gateway separado para ele, para controlar aquele ambiente. Você tem que, sei lá, uma DMZ, um controle de acesso para aqueles ambientes, alguma coisa desse jeito. Agora, cara, como? Me explica. Como isso é tão largado como está? Minha impressão é que ainda colocaram um monte de tartaruga em cima do poste em algum momento, com toda a evolução que você mesmo acabou de falar, teve anos e anos de informação, essas coisas, muitas, não evoluíram. A gente está cansado de saber, o hospital é um exemplo disso. Tem um monte de máquina no hospital, funciona com 486 até hoje. Não é possível. É possível. Tá? Tem um Windows... qual que é o nome daquele Windows lá? Eu nem lembro qual que é o 4.1, não é? Windows 5, Windows 7, tem um Windows velho pra cacete. Windows 7, 3.1, 3.11, depois que foi pro 7 direto. 98. Tem o 4.1, acho que no meio aí. Que é aquele de janelinha preta, fundo preto. Sabe? Tem, cara. E aí, tem outro detalhe. Da mesma forma, vou dar 2 exemplos, eu não estou falando mal desses fabricantes. Eles cobram quanto que eles quiserem, porque o produto é deles. Da mesma forma que eu vi um monte de gente se afastar do SAP, eu vi um monte de gente se complicar com a Oracle, que a Oracle teve um boom gigantesco quando ela juntou com o CentOS, que ela andava junto. E aí o que aconteceu? Cortaram os suportes, a Oracle não ficou nada barato, o SAP, sendo com Oracle, sendo com ABAP,
é caro, tá? Eles foram para outro caminho e estão lá no mundinho deles. Esse pessoal que trabalha em OT é muito parecido. Você tem que estar próximo a uma Siemens, você tem que estar próximo a uma Philco, Philips, General Electric, Metal Leve, né? Rockwell. Não tem como você fugir, cara. Você tem que ter uma relação de confiança também com o seu fornecedor. E estar em contato com o cara direto. Ah, mas é caro manter o suporte. Velho, ou você paga ou então sofre. Ué, você cuida da energia elétrica de um país. Se você ganha pouco, velho, sério mesmo? Tem que dar muita risada, né? Por que a China saiu do outro lado do mundo e veio comprar distribuidora de energia no Brasil? Explica para mim. Porque dá prejuízo? Que mundo esse povo vive, cara? Então, são as verdades que talvez ninguém queira ver ou não quer questionar para saber o que está por trás de tudo isso, né? Nossa, cara, é triste. Nossa, o Dalton colocou todos os Windows aqui. Ó. Olha isso. Nem eu lembrava de todos esses. 95, 98, o ME, exatamente. 3.1, 3.11, 3.5 NT. E ainda tem esses outros dois aqui, 3 aqui. Exato. Eu nem lembrava, não lembrava do 8 também. Ele colocou o Vista, aqui tem o Vista também, né? Que a gente não falou. Tá aqui, não tá? O Vista também. Bom, vamos lá. Só para fechar aqui. OT não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa ter um conhecimento específico sobre certas coisas. Como qualquer outro conhecimento que você tem para ligar um monte de maquininha para você passar as compras no supermercado. Para você consultar as compras naquelas gôndolas, quanto custa um produto. Não é muito diferente disso. Você precisa só ter um pouco de conhecimento, investimento, boa vontade e uma coisa maior, respeito. O povo está esquecendo o respeito com o trabalho, com o próximo, porque se você trabalha com infraestrutura crítica, se der uma merda, você também vai ser impactado. Os caras esquecem disso, né? Ele também usa energia, ele bebe água, né? Ele usa petróleo. Então, que coisa mais doentia é essa? Vamos começar a se valorizar um pouquinho mais e dar atenção para o que deve. Galera, acho que é isso, né, Matos? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente deixou bem claro. Eu acho que, assim, mais do que nunca, está todo mundo falando de infraestrutura crítica e foi um negócio que, para a gente, parece que continua sendo esquecido e não está sendo tomada devida importância. Até a hora que acabar a água num país ou que alagar o outro país, né? Ou ficar sem energia elétrica devido a um problema desse daí de, sei lá, um possível hack. É fácil falar que é hack, né? Você joga sempre a culpa pro outro, é o cara que ninguém pode ser culpado, ninguém sabe quem é. É a mesma coisa que você chega na loja, dá um problema, aí o sistema tá lento, aí o sistema tá sem comunicação, né? E por aí vai. Tá, só para finalizar na polêmica, tá? Tem uma história que parece que acabou a energia elétrica em Nova York 1 ou 2 vezes só. E uma das vezes que acabou, o pessoal falou que tinha uma espaçonave alienígena em cima da usina da distribuidora de energia, tá? Mas fica para um outro dia. Gente, obrigado. Pense um pouquinho tudo que a gente falou aqui. Até semana que vem. Do meu lado, Fernando Amati. Trouxemos luz e polêmica aos cantos mais escuros da Dark Web, no programa feito por especialistas, trazendo desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, provocativa e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.
Programa Ed Zone.